Bom dia, turminha! Bem-vindos à nossa aulinha de segunda-feira, né? Mais uma semana se inicia com vocês assistindo o vídeo de tia, não é isso? Assistindo e indo para a escola, muito bem. Na aula de hoje nós teremos aulinha de português e de ciências, né? Não é assim? Ótimo! Então vamos lá, na nossa aulinha de português, tia hoje preparou uma atividade de interpretação de texto, então nós vamos ler o textinho e depois responder as perguntas, tá certo? Vamos ficar atento e tia vai lendo e vocês vão respondendo aí em casa e tia já vai, né, respondendo junto com vocês. Como é uma atividade de interpretação de texto, não tem problema. Tá bom, então? Vamos iniciar então agora a nossa atividade. Prestem atenção à leitura do texto, ok? O título do texto é A Moça e a Vasilha do Leite. Era uma vez uma moça que estava muito feliz. Pela primeira vez, ela iria vender o leite de sua vaquinha. Enquanto ela caminhava pela estrada, do sítio para o mercado, equilibrava uma vasilha na cabeça e calculava o lucro que teria com a venda do leite. E ela ia pensando o seguinte: eu vendo o leite e com o dinheiro eu compro ovos. Dos ovos nascerão pintinhos e quando crescerem eu vendo os galos e crio as galinhas, né? Ela ia pensando exatamente isso. Elas botarão ovos e eu terei mais pintinhos. Vendo os novos galos e compro também porcas e cabritas. Vejam só como ela já estava pensando em empenhar, né, empregar o dinheiro que ela iria conseguir vendendo o leite. E ela continuou, né, pessoal, o caminho e pensando com ela mesma. Puxa, em pouco tempo eu terei uma enorme criação. Serei uma fazendeira rica e então poderei comprar belos vestidos e plof. Estava tão distraída que nem viu uma pedra no meio do caminho. Tropeçou e derrubou a vasilha, esparramando todo o leite no chão, não sobrando nada para vender no mercado. Não se deve contar com o ovo antes de a galinha botar, né? Então, nós temos um textinho, né? Qual é a moral desse texto, né? Que nós não devemos contar com uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por mais que nós tenhamos um plano, vontade de acontecer, estivermos batalhando, se esforçando para isso acontecer, nós devemos manter o pé no chão, né? Ter a consciência de que temos que ter cuidado, né? Um passo de cada vez. E ela já estava pensando muito além da venda do leite, não é isso? Então, vamos agora então iniciar a nossa atividade. A próxima folhinha é a atividade. Vamos lá. Primeira questão: que animal a moça já tinha? Vamos pintar. Ela já tinha um porco, ela já tinha uma vaquinha, era galinhas, era uma cabra, era o que ela já tinha? Ah, tia, ela já tinha uma vaquinha. Por isso que ela tinha o leite, porque a vaca bota leite. Isso, muito bem. Então, vamos pintar aí apenas a vaquinha, tá bom? Não pintamos os outros, apenas a vaca. Questão 2. Em que local ocorreu a história? Acontece aonde? É numa praça, numa fazenda, num prédio, é onde? Ah, tia, é numa estrada. Muito bem, vocês vão escrever aí na 2, numa estrada. Questão 3. Aonde a moça ia? E o que ela ia fazer nesse local? Ela ia aonde, pessoal? Vocês lembram? Ela ia na feira, não era? Fazer o quê? Ia vender o leite, né? Vender leite para comprar o quê? Pintinhos. Muito bem. Lembrando, né, turma, que mercado, que diz aí no texto, é a mesma coisa da feira, tá bom? Então, se você quiser colocar mercado, que é como diz no texto, coloca. Se quiser colocar feira, também dá certo, tá bom? Na questão 4, a personagem conseguiu chegar ao local onde ela ia? Explique. Ela conseguiu chegar na feira, conseguiu chegar no mercado? Não, tia, não conseguiu. Então, vamos colocar. Não conseguiu chegar. Por que ela não conseguiu chegar? Porque ela acabou derrubando o leite, que era o que ela ia vender no mercado. Então, vamos colocar não, porque derramou o leite. Questão 5. O que representa a palavra ploft no texto? O que é? Representa o leite caindo no chão. É o barulho, né? Que o leite, o elemento líquido que ela ia levando, que é o leite, cai no chão na hora que ela topa,
né? Então, vamos colocar aí na 5. É o leite caindo no chão, ok? Vamos então agora, nós temos uma outra folhinha, uma outra atividade, né? Vamos continuar a atividade. Questão 6. Se os planos da moça dessem certo, o que ela pretendia vender no futuro? Ela pretendia vender os galos, não é? Porque ela ia comprar pintinhos, não era isso? Para eles crescerem, ela vendeu os galos e ficar com as galinhas, para as galinhas colocarem ovos. Então, vamos pintar o que aí? Os galos, o segundo desenho, tá bom? Questão 7. Na sua opinião, por que a moça tinha preferência pelas animais fêmeas? Ah, tia, não sei. Vamos lá então. Porque ela queria ficar com as fêmeas, né? Com as meninas. Porque as meninas, elas procriam, né? Os machos, eles não colocam filhotes, eles não dão filhotes, né? Então, ela preferia vender os galos, ficar com as galinhas, porque a galinha é quem coloca ovos. Da mesma forma, os porcos, né? Porco, cabra, as fêmeas é quem dão filhotes, os machos não. Pronto, tia, entendi. Mas como é que eu respondo, né? Você vai colocar assim. Porque as fêmeas dão cria, né? Colocam ovos, porque primeiro ela cria as galinhas, né? Então podem colocar. Porque as fêmeas dão cria, têm filhotes. Questão 8. Qual desses ensinamentos vale para a fábula lida? Essa fábula está falando sobre a gente não confiar em raposa para guardar o galinheiro? Que calar é melhor do que falar mal? Não conte com o pintinho antes dele sair do ovo? Ou água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Vamos marcar aí o terceiro, né? Não vamos contar com o pintinho antes dele sair do ovo, né? Então, primeiro tem que ter o ovo para a gente poder contar, né? E ela estava fazendo isso, contando uma coisa que nem tinha acontecido ainda. Marcamos o terceiro quadrinho. 9. A fábula termina com um ensinamento. Não se deve contar com o ovo antes de a galinha botar. Ah, o que você entendeu desse ensinamento? Tia, eu não consegui entender muito bem. Me ajude? Sem problema. Então, o que é que nós entendemos desse ensinamento? Que nós devemos ter paciência e não contar com as coisas antes delas acontecerem, certo? Devemos ser pacientes e estarmos sempre prevenidos, precavidos, né, isso, para não acontecer nada que venha atrapalhar os nossos planos, né? Então, o que você entende desse ensinamento, né? Que devemos ser pacientes, né, isso, e organizados. Muito bem. Letra B. Você concorda com ele? Sim, devemos concordar porque nós vamos ter isso para a nossa vida, né? Não sermos aperreados, não meter os pés pelas mãos, não agirmos sem pensar, devemos ser pacientes, cautelosos, responsáveis com tudo o que nós formos fazer na nossa vida, tá certo? Então a resposta é essa, sim, porque devemos ser pessoas pacientes. Muito bem. Vamos agora para a atividade de ciências, tá certo? Na atividade de ciências de hoje, né, tia colocou uma atividadezinha revisando conteúdos que nós já vimos, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o ar, a água e o solo. O nosso planeta, apesar de ser chamado de Terra, é formado de 3 grandes componentes indispensáveis à sobrevivência de todos os seres vivos, que é a água, o ar e o solo, né? Nós já estudamos sobre o ar, já estudamos também sobre a água, não é isso? Que o ar é composto por 3 gases, não é isso que nós estudamos? Que esses gases são fundamentais para a nossa sobrevivência. Nós não utilizamos, respiramos apenas o oxigênio, né? Tem também o gás carbônico e o nitrogênio. Já vimos isso no conteúdo de ciências, não já? Já trabalhamos os estados físicos da água, o ciclo que ela tem dentro do nosso planeta e agora vamos continuar estudando. Continuando a leitura, né? Cada um desses componentes possui características próprias e ambientes bem distintos entre si, que se tornam importantes reservatórios necessários à vida. A interrelação entre o solo, a água e o ar é grande, de modo que quando algo acontece com um deles, acaba afetando o outro.
Então, esses três elementos, o ar, a água e o solo, eles têm que viver em harmonia, eles têm que combinar sempre. Porque se acontecer algum problema, tanto no ar quanto na água ou no solo, afeta o outro. Se o ar ele estiver poluído, vai poluir a água também. E isso vai afetar, consequentemente, o nosso solo. Certo? Então, da mesma forma, se nós jogamos lixo no meio ambiente, não cuidamos do solo, o que vai acontecer? Vai acabar poluindo a água. Né? Então, um tem sempre a ver com o outro, eles estão sempre trabalhando juntos. E nós temos aí, faça uma pesquisa sobre a importância da água, do solo e do ar em nossa vida e anote nos respectivos espacinhos aí. Qual seria a importância da água, né? E por quê? A água ela é importante para quê, pessoal? Ela é importante para os solos, para as plantas, para nós. Nós, seres humanos, usamos essa água para quê? Para tudo, né? Para plantar, para comer, né? Para alimentação, para cuidados de higiene. Usamos a água para tudo. Verdade, tia, é verdade sim. Agora o que é que eu coloco? Você vai colocar o seguinte: a água é importante por quê? Porque sem a água nós não conseguimos sobreviver. Então vamos colocar que a água é importante para os seres vivos, né? É importante para a alimentação, para a higiene, para a sobrevivência das plantas. Então podem colocar sobrevivência das plantas, para a higiene pessoal, né? Para a sobrevivência podem colocar. E o ar, ele é importante para quê? O ar ele é importante porque nós respiramos, não apenas nós seres humanos. Lembram que as plantas elas também respiram, né? Então vamos colocar para respiração e manutenção do ambiente, né? Esse ambiente quem vive? Nós e as plantas, que o ar é importante para nós. E o solo é importante por quê, né? Porque o solo ele gera alimentos. Então podem colocar aí porque gera alimentos, isso, né? Então, se o solo ele estiver poluído, a comida também estará poluída. Então, por isso que é importante o solo estar bem cuidado. Continuando aqui a atividade. Qual é o nome do nosso planeta? Ah, super difícil, né? Terra, muito bem. Quando alguém lhe oferece um copo com água, você observa as características da água antes de beber? Aí é pessoal, se você geralmente olha se a água tá limpa, se tem cheiro ruim, se tem gosto ruim, você coloca. Se não, você coloca não, tá bom? O que se deve fazer para purificar a água não tratada? Então, se você está num lugar que não tem água tratada, o que devemos fazer? Ferver, não é? Ou filtrar a água. Falamos disso já, não é? Muito bem, coloque aí ferver ou filtrar a água. Quais as características que demonstram que uma água é boa para o consumo? A água ela tem que ser o quê? Ela tem que ser insípida, lembram? Que insípida é o quê? Sem gosto, né? Ela tem que ser o quê? Transparente, não deve ter cor nenhuma. Lembram disso? E ela não tem que ter, não, vamos lá, não tem que ter gosto, não tem que ter cheiro, também não tem que ter cor, certo? Essas três características, sem cheiro, sem cor e sem cheiro, sem cor e sem gosto nenhum. Explique a seguinte frase: o nosso planeta, apesar de ter o nome de Terra, poderia muito bem receber o nome de água. Por que ele poderia também ser chamado de planeta Água ao invés de Terra? Ah, tia, isso eu sei, porque a Terra ela tem bem mais água do que Terra. Muito bem, então você pode justificar com isso, né? Porque a Terra ela tem muito mais água do que Terra em sua composição. Nós sabemos, não é isso, que o planeta ele é coberto em sua maior parte por água, por esse motivo que ele poderia ser chamado dessa forma. Cerca de 2/3 do nosso corpo é composto de água, por isso é tão importante tomarmos pelo menos 2 litros de água por dia. Parece muita coisa, né, pessoal? Mas quando se adquire o hábito de beber 2 litros, o corpo agradece. Então, o nosso corpo ele é composto de água e quando a gente não toma água suficiente, ele faz o quê? Ele desidrata, né? Isso, então, por isso devemos sempre estar atentos para a quantidade de água que nosso corpo consome diariamente. Como vocês sabem,
O nosso corpo ele elimina a água na forma do xixi, na forma do suor, nas fezes, nas lágrimas. Então, ele está sempre eliminando água. Então, devemos estar sempre repondo essa água que ele está perdendo, tá certo? Vamos agora para a próxima atividade, a continuação, né? A próxima folhinha. Fique ligado. Reúna-se com seus colegas e responda. Nesse caso, você vai colocar o que você acha, tá bom? A primeira pergunta: onde e como podemos encontrar a água em estado sólido? Onde nós podemos encontrar? Isso aí pode responder sozinho. Nas geleiras, não é assim? Em gelos. Muito bem, então vamos colocar nas geleiras ou em forma de gelo. Próxima, letra B. É na forma líquida onde você encontra a água? Sim, a água é encontrada em sua maior parte na forma líquida. Você vai responder isso. Sim, a água é encontrada em maior parte líquida. Letra C. Dê exemplos de água em estado gasoso. Tia, essa é fácil, eu vi na aula. Nuvens. Muito bem, então vamos responder aí as nuvens. Próxima questão. Letra D. Quais os rios, lagos e lagoas existem na sua cidade? Tia, eu tô lembrando aqui que tem o chamado açude da Baixa ali, só lembrei dele, tá certo? Pode ser. Mas se você quiser perguntar a algum adulto o nome de algum outro açude, rio, lago, que ele conheça por perto, pode perguntar, tá bom? Letra E. Eles estão limpos ou poluídos? Aí você vai perguntar, né? Se for, dependendo do que eles responderem, vocês colocam aí, tá bom? Pergunte a algum adulto se ele conhece algum outro rio ou algum outro açude, um lago, e eles vão dizer o nome, você vai dizer se está poluído ou não, certo? Letra F. Como a água pode tornar-se poluída? De quem é a culpa? Como é que nós podemos poluir a água? Jogando lixo nela, né? Existem vários tipos de lixo, mas podemos colocar assim, né? Jogando lixo na água. E de quem é a culpa? Nossa, dos seres humanos, né? Os seres humanos quem tem esse costume horrível, esse hábito péssimo de jogar lixo, de produzir lixo, não é? Então vamos escrever, né? Colocando lixo na água e quem pode ser culpada são os seres humanos. Próxima questão, letra G. O que pode acontecer quando alguém ingere ou se banha com a água poluída? Nós podemos adoecer, não é isso, pessoal? Então, se você ingerir, tomar banho, se você ingerir, pode adoecer da barriga, pode ter algum tipo de infecção. Se você tomar banho, tocar nessa água, você pode ter algum tipo de alergia, certo? Coceira, micose, certo? Tia já deu a resposta. Na letra H, quais as medidas que devem ser adotadas para evitar a poluição da água? Jogar, né, o lixo nos locais apropriados é um exemplo, né? Coleta seletiva é outro exemplo. Reciclagem é outro exemplo, certo? Letra I. A sua cidade sofre com a falta de água, e aí? Nossa cidade, infelizmente, existe uma variação. Existem bairros onde nunca falta água, existem bairros no nosso município onde sempre está faltando água, onde as pessoas estão sempre com falta de água. Então, você vai colocar de acordo com a sua realidade. Se o seu bairro não sofre com isso, você coloca que não. Se o seu bairro, se você mora, conhece pessoas que são afetadas, você coloca que sim, tá certo? O Brasil possui mais ou menos 14% de toda a água doce do mundo. Na bacia amazônica encontram-se 80% de água doce do Brasil. Isso aqui é só uma informação para vocês saberem acerca da questão da água doce, né? Muito bem, agora a próxima acabou aqui, né? Isso, só temos aula agora amanhã. Então, tia deixou aqui já a foto da atividade de casa para vocês, tá bom? Façam o deverzinho de casa que é na folhinha e até amanhã, se Deus quiser, na sala de aula. Beijinho para vocês. Tchau, pessoal. Até amanhã.